Nesta terça-feira foi iniciada oficialmente a campanha eleitoral 2022. O Pará conta com 9 candidatos ao governo do estado, 11 ao Senado Federal, 299 ao cargo de deputado federal e 619 concorrem a uma vaga na ALEPA, Assembleia Legislativa Paraense. Em meio a este processo democrático, candidato e eleitor precisam estar atento às regras eleitorais. Já é permitido pedir votos e divulgar o número de campanha, aquele que será digitado na urna no dia da votação. Ricardo é especialista em direito eleitoral e explica o que são eleições gerais, aquilo que é e o que não é permitido durante a campanha eleitoral, que tem uma duração de 45 dias. Inicialmente, eleições gerais é tudo aquilo que foge das eleições municipais, né? Então, hoje está em disputa cargos de presidente da República, governo do estado, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Então, é muito comum as pessoas se permitirem ou se depararem do que pode e do que não pode a partir da data de ontem, né? Às 0 horas do dia 16, terça-feira, já ficou permitida o pedido explícito de voto, o que não era permitido antes na pré-campanha. Olha, todo e qualquer tipo de propaganda eleitoral, aquelas que estão dentro da resolução 23.610, está permitida. Exemplo, jingles, carro de som. A Justiça Eleitoral determina que a circulação desses carros de som deve obedecer um limite máximo de 80 decibéis. E eles devem passar no mínimo de distância de 200 metros de escolas, teatros, hospitais, igrejas que estejam em funcionamento. A distribuição de santinhos é permitida, porém não se pode usar outdoor e nem plotagem de veículos. Apenas adesivos com tamanhos permitidos. A proibição está mantida porque o outdoor ele causa uma poluição visual. Pós-eleição, os candidatos não haviam uma preocupação em retirar das vias públicas, né? Então a Justiça Eleitoral, desde as eleições de 2016, vedou o uso de outdoor. No entanto, por exemplo, cavaletes, bandeiras, desde que não atrapalhe a circulação livre e espontânea de veículos ou de pedestre, está permitida. Por exemplo, adesivar carro, plotagem, de modo geral, está terminantemente proibido. A Justiça Eleitoral autoriza 2 tipos de adesivos. Ou aquele que tem no máximo meio metro quadrado de dimensão, ou aquele que atinge a dimensão máxima do vidro traseiro do carro, desde que ele seja micro perfurado, não atrapalhe o campo visual do condutor. Reuniões, caminhadas e carreatas podem ser realizadas até 48 horas antes do dia da eleição. O primeiro turno ocorrerá dia 2 de outubro, sendo proibida a boca de urna, aglomeração de pessoas e derramamento de santinhos em via pública. O eleitor poderá usar um adesivo no peito, camisa e até bandeira, mas de forma silenciosa no dia da eleição. Por exemplo, manifestação silenciosa, está permitida. O que não pode haver é conglomerado de pessoas usando uma camisa de determinado candidato com diversos materiais de campanha em mãos e chegar no dia da eleição e distribuir nas zonas de votações. Outra coisa que também vai ser muito fiscalizada este ano, aquele velho costume de, na madrugada, né, do dia anterior ao pleito, alguns candidatos mandarem derramar santinhos na porta das zonas de votação. A Justiça Eleitoral, Polícia Militar, Exército, Guarda Municipal, DMTU e demais autoridades estarão atentas a este tipo de conduta. Outra coisa também que não é permitida, a velha boca de urna. Aquela pessoa que leva brindes para distribuir em prol de determinado candidato ou promete uma possível vaga ou nomeação de alguma portaria caso o candidato logre êxito no pleito. Então, o próprio eleitor pode ser o denunciante e o principal fiscal. Para que tenhamos eleições limpas, eleitor e candidato precisa estar ciente que compra de votos é crime, como também espalhar fake news. Essa orientação para todo e qualquer tipo de eleição no Brasil e no mundo, né? Se o candidato ele compra o seu voto, ele não está conquistando. Se ele já tem essa conduta voltada por comprar, imagine qual vai ser a conduta que ele vai desenvolver uma vez que ele tome posse. Então é um tipo de ato repugnável e que não atrai nenhum tipo de benefício para o país. Dizer que essas eleições ela está sendo marcada acima de tudo por uma fiscalização sobre as fake news. Existe muito eleitores, simpatizantes que estão promovendo montagens, trucagens, vídeos, né, que estão deturpando a imagem, a conduta e a candidatura de determinados candidatos. A Justiça Eleitoral vai justamente marcar cerrado nesse sentido, de modo que qualquer pessoa
pessoa física ou jurídica que for flagrado impulsionando conteúdos falsos, né, correrá um risco de responder por crime de calúnia, de difamação, de injúria, sem falar também na corrupção eleitoral. Então, esse é um cuidado que os eleitores têm que ter na hora de acessar qualquer tipo de conteúdo virtual no tocante às eleições de 2022.